Então, vamos agora, né, ver aqui como é que funciona o Magic Layout. Então, novamente aqui, ações, abrir terminal aqui, estou na página Scale. O arquivo de configuração do Magic RC. Quando você instala a parte mínima, não tem esse arquivo aqui, Magic RC. Então, vou considerar, né, fazer aqui o layout utilizando apenas como se tivesse apenas os requisitos mínimos. Então, nesse caso, eu vou só editar aqui esse arquivo, usando o comando mv.magicrc, magic, vou renomear ele como magic.old. Quero que magicrc.old. Pronto. Então, para abrir o Magic, a gente precisa digitar Magic e passar o diretório do arquivo da tecnologia. Para isso, a gente usa o parâmetrozinho tracinho, né, sinalzinho de menos, em maiúsculo, e passa o diretório do nosso ponto .tech, que no caso vai estar aqui em minimal.libs. Minimal.libs, a gente tem um arquivo aqui, sky130a.tech. Então, a gente passa esse diretório, esse arquivo. Vamos dar Enter. E aqui é o nosso nossa ferramenta aqui para layout, que é o Magic. Aqui é onde a gente vai desenhar o nosso layout. E aqui é um terminal, que auxilia a gente por meio de alguns comandos. Aqui do lado, eu tenho todos os layers, né, presentes na tecnologia. Então, à medida que eu vou passando aqui no canto superior direito, vai aparecendo o nome, né? Aqui, por exemplo, o layer NUL, polissilício. E aqui, ele vai mostrando violações das regras de projeto, né? Então, aqui ele faz a verificação DRC. Simultaneamente, você vai desenhando o seu layout, ele vai mostrando se você está violando ou não alguma regra de projeto. Então, só primeira coisa aqui, que é bom a gente utilizar, né? Apertando G no teclado, a gente tem o grid, né? Mas pode também configurar ele aqui em Windows. Vamos setar aqui o grid para 0,05 micrômetro. Pronto, a gente definiu aqui o nosso grid. E esse terminal a gente consegue, por exemplo, desenhar uma caixa, usando box, size. Vamos desenhar uma caixa aqui de 270 nanômetros por 270 nanômetros. Desenhando essa caixa considerando esse layer aqui NPC, que é o contato de poli, no qual a mínima largura é 270 nanômetros. Então, se a gente... que é nosso... desenhar novamente, box size. Agora, para selecionar a camada, você vem aqui e pressiona com o Screw Look. Então, vamos pegar aqui um contato de poly. Para enquadrar o seu layout na tela, você aperta V. Né? E aqui a gente já consegue visualizar, né, em tempo real,
as violações que a gente está cometendo, né? Isso aqui ocorre, né? Provavelmente, possivelmente, porque aqui a imagem, a gente está colocando um contato como se estivesse em cima do nosso substrato, né? E antes de ter um contato de polo, a gente precisa, por exemplo, ter a nossa região de NUEL e a nossa difusão P, por exemplo. Então, por isso que fica dando esses erros de... Tá dando esses erros aqui. Então, vamos só fazer alguns insights aqui, né? Vamos utilizar um contato de difusão, PD contact. Deixa eu ver aqui acho que a dimensão mínima dele, de um PD contact é 170 nanômetros, salvo engano. Acredito que seja. Para selecionar, desfazer aqui, você vem com o botão esquerdo do mouse e na outra extremidade que você quer, você aperta o direito. Aí você vai desenhar um retângulo, uma caixinha aqui. Para selecionar, você pressiona A e deletar é D. Alguns atalhos aqui vão nos ajudar. Vamos criar aqui um contato, por exemplo, box size 170 nanômetros, 170 nanômetros. E pronto aqui. Vamos utilizar o PD Contact. E já está dando, né, erros de DRC. Para a gente visualizar, né, a gente seleciona aqui, pressiona A, e aqui no terminal a gente digita DRC Find. Ele mostra os erros, né, de DRC que a gente está violando. Por exemplo, aqui está falando que falta utilizar um NUEL, né, NUEL Overlap, as difusões P, né, eu coloquei apenas um contato. O contato, tem alguns erros aqui também com relação ao o contato, e ele vai mostrando quando você utiliza esse comando DRC Find. Então, dito esses insights, né, que a gente já pode partir para a parte de desenvolver nosso transistor, nosso inversor. E para isso, só mostrar aqui, né, a gente tem essa imagem, aqui a vista 3D, é como o processo ele é implementado, e aqui no lado é como a gente vê no layout. Então, aqui a gente vai seguir essas imagens aqui para nos auxiliar, né? Então, vamos primeiro definir aqui, a gente tinha definido o tamanho, só mostrar o motivo. Na hora que a gente fez a simulação, eu falei para vocês que tamanho mínimo, tamanho aqui, difusão. O nosso transistor, vou tentar usar essa lousa interativa aqui para desenhar, para mostrar a vocês. Abrir uma lousa interativa.
O nosso transistor em nível de esquemático, ele consiste em como se fossem dois retângulos, né? A gente tem aqui o primeiro retângulo, que é o gate, e depois temos um segundo aqui, que formam o dreno e a fonte, né? Então, para o transistor, então aqui no aqui, texto. Quando a gente definiu lá W, né, a gente estava falando dessa dimensão aqui, né, daqui para cá. Esse aqui é o W do nosso transistor. E W mínimo, para essa tecnologia, que é o que a gente está vendo aqui, consiste em 0,42. Você olhar na imagem, que é o DIF2 daqui. Considerando nosso transistor, essa largura mínima aqui é o valor do nosso W. Então, como a gente está simulando, considerando os valores mínimos, né? Então, nosso W aqui vai ser 0,42 micrômetros, né? Então, uma outra dimensão também especificada, que a gente especificou durante a simulação, foi o L. O L corresponde a essa largurazinha aqui do nosso gate. Então, o nosso L mínimo para essa tecnologia é de 0,15 micrômetros. Não, apesar do processo, né, ser 130 nanômetros, né, ou seja, 0,13 micrômetros, né, existe essa limitação no processo que mesmo ele sendo 0,13, não se consegue chegar a essa dimensão, né? É as limitações que vão existindo à medida que os processos vão ficando cada vez menores. Então, na verdade, a largura aqui do nosso transistor, o comprimento aqui do canal, né, desse gate, é de 0,15 micrômetros. Aí existem outras dimensões. Essa distância daqui para cá, né, que é o que passa da difusão N, de acordo com a tecnologia, corresponde a, deixei notado aqui, 0,038 micrômetros. O mesmo também é válido para esse outro lado aqui, né? A gente tem 0,38 micrômetros. E o que tem que passar aqui dessa região de polissilício, né, tanto aqui quanto aqui, de acordo com a tecnologia, que é a extensão, né? Extensão do poli. Vamos ver se a gente... Poli. Largura do poli, né? 0,15. Extensão do poli. Aqui. 0,25. Então, a gente tem aqui que essa distância que passa aqui tem que ser 0,25 micrômetros. O mesmo é válido para essa parte aqui, essa distância aqui, essa extensão. Então, aqui são as definições, né, do nosso transistor NMOS. Então, quando a gente for fazer esse quadrado aqui, né, esse primeiro retângulo, na verdade, a gente vai fazer uma 0,38 mais 0,38 mais 0,15, que vai dar que 0,91. E para o 0,92. E aqui
né? Considerando não, aqui é 0,38, 0,38, 0,15, dá 0,91 e para cá a gente tem 0,92, 0,92. Então, vamos aqui ficar mais claro, né? Vamos desenhar um box, né? Box size. Primeiro desenhar o gate, né? Que seria 0,15, 0,92. 0,15 micrômetros, 0,92. Eu fiz o contrário. 0,92. Não, foi. Tá certo. 0,15 micrômetros, 0,92. Pronto. Agora, né, vamos selecionar o layer, que a gente está fazendo o gate, né? Então, o nosso gate é formado por polissilício. Então, vem aqui e com o scroll look do mouse, eu seleciono o meu layer. E só falando sobre o grid, né? O grid é muito importante saber utilizar bem, porque, por exemplo, aqui a gente vê que a dimensão está correta, né? Eu coloquei um grid de 0,05, então se a gente tem 0,05, 0,05, 0,05, a gente sabe que aqui a gente tem uma dimensão de 0,15 micrômetros, né? Então, isso também nos auxilia na hora de visualizar. Pronto, a gente já tem o nosso gate. Vamos agora desenhar o dreno, as difusões, né? A difusão do tipo N, para fazer o dreno e a fonte. Então, box size, pega aqui, 0,91, 0,42. 0,91, 0,42. Aqui temos que posicionar, considerando que para cá tem que passar 0,38 e para cá 0, tem que ter extensão 0,25, né? Então, a gente pode contar aqui. Posicionar, né? E para cá tem que ter 0,38. Mais ou menos aqui. Vamos ver se vai dar algum problema. Difusão do tipo N. Não, deu certo. Então, aqui é o nosso transistor N, né? Formado, a gente já colocou a nossa, aqui na imagem, a gente já colocou as difusões e o polissilício. Então, para fazer agora o transistor P, deixa eu fazer, transistor P, né, a gente tinha visto as dimensões, essa dimensão aqui permanece, só que agora ele é 3 vezes maior, né, que a gente tinha colocado na simulação. Então, aqui a gente tem 1,26 micrômetros. Vamos desenhar ele. Box size. 0,15 e 1,76 micrômetros. Ok. 1,26 mais
0,5 aqui, né? Dá um zoom. Pronto. A gente vem também com polissilício. E é uma outra regra de DRC, se fosse fazer aqui. Por exemplo, essas regras de DRC acontecem muito para quando você tem dispositivos separados, né? Como aqui no caso, está dando esse erro aqui, aí ele indica exatamente, mostrando, né? Aqui onde é esse erro, e esse erro aqui ocorre pelo fato de que ele está muito próximo. Se eu quiser fazer objetos separados, pode ser que durante a fabricação passe, né, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, e isso acaba se tornando um curto-circuito. Então, é por isso que existem essas regras, para evitar esse tipo de problemas na hora do processo de fabricação. Polissilício. Na verdade, para a gente não vai fazer tanta diferença, porque os polissilícios vão ser conectados. Vamos deixar assim. E agora, vamos criar o nosso dreno. E o fonte, né, a difusão. Bulk size. Vai ser 0,91 micrômetros, 0,42 micrômetros. Um 42 não, 1,26. Mais uma vez, a gente vai ter que posicionar aqui, considerando a extensão do polo. E deixando alinhado, porque a gente vai precisar conectar depois o dreno, né? Dos dois transistores. Pronto, vi. Vamos preencher agora com P diffusion, né? Difusão tipo P. E a gente agora tem, apareceu algum erro. Vamos selecionar aqui DRC Find. E o erro é porque a gente não colocou o NUL. Aqui na imagem, está fazendo um transistor do tipo P, e as difusões P, né, elas têm que estar sobre uma região do tipo NUL. Então, vamos colocar aqui. A gente pode desenhar aqui pela marcação que ele já define. Para desenhar, pressiona, acho que eu já falei, né, mas pressiona aqui com o esquerdo e na outra extremidade com o direito. A gente vem aqui em NUL. Pronto, sumiu o erro de DRC. Então, a gente já tem aqui nosso transistor NMOS e o nosso transistor PMOS. Então, a próxima etapa, né, que a gente vai fazer agora, a gente precisa fazer as conexões. Então, vamos olhar aqui que no nosso no inversor, né, a gente tem aqui o gate, os gates, né, do transistor N e o transistor P, eles são conectados, né, como a gente fez lá no nosso design, no nosso esquemático. Então, para isso, vamos aqui, vamos zoom. E vamos fazer essa conexão utilizando o poly.
Aqui dá um trabalhinho para quem tem toque. Aqui, poly. Então, a gente conectou o gate, né, dos nossos transistores. A outra conexão que a gente tem entre os transistores é o dreno. Acho que eu vou abrir aqui o esquemático, que fica melhor da gente visualizar. Aí eu vamos aqui no inversor. Não lembro se que eu salvei o. Você deixa aqui. Pronto. Já dá para ajudar. A gente tem a conexão aqui, né, no gate. E na saída, e nos drenos, né, também, eles são conectados à saída. Então, vamos fazer essa conexão. E para isso, né, como a gente já está indo para a parte mais externa, a gente vai fazer uma camada de locally, né, local interconnection, que a gente viu que possui, a gente já viu que possui uma largura mínima de 0,17. Então, vamos aqui. Vamos contar aqui 3. Aqui também fica mostrando, né? Se a gente seguir aqui, ele mostra, né? Por exemplo, tem 0,17. Então, vamos aqui dar selecionar o local interconnection e ampliar esse aqui nessa ligação. Então, a gente já tem a conexão aqui para a nossa saída. Na verdade, eu fiz né, a gente já tem o metal, mas para conectar a gente precisa precisa inserir o contato, né? Vamos ver aqui no contato Lincoln 0,17. Só ver aqui na imagem que fica melhor. Lincoln 1, 0,17. Então, quando é gosto de fazer o contato aqui, 170 nanômetros, 170 nanômetros. Na verdade, nosso local interconnection está com um pouquinho mais que 0,17, né? Fiz no olho mesmo.
vídeo problema. Ah, na verdade, não é o local interconnection, né? Na verdade, é o contato de difusão, né? Que a gente tem que colocar aqui. Como a gente está aqui na difusão N, a gente vem aqui, seleciona um ND contact. Só ver aqui. Também um pouco maior. ND contact. Deixa eu ver, colocado errado. E aqui em cima, né, no nosso transistor P, a gente vai utilizar um PD contact. E o tamanho, o quadradinho que eu dimensionei anteriormente, ele continua aqui, só clicar com direito, ele copia o mesmo tamanho, então vem aqui só colocar PD contact. E vou colocar muito contato porque é uma forma de melhorar em termos de layout. Uma das técnicas melhores de layout é você inserir muitos contatos. E eles também podem ser maiores, né? Não é, aqui é só as dimensões considerando o valor mínimo. Vou colocar aqui o contato. Pronto. Inserei os nossos contatos. E aqui já está feita a saída. Vou inserir aqui. A gente pode inserir textos. Edit. Aqui. Text. Vou colocar alt. Antes tem que marcar aqui onde é que eu quero inserir. Então, edit. Text. Alt. 0,1 micrômetro de tamanho. Ok. A gente já fez já conectou aqui a nossa saída. Aqui no caso sendo, né, os drenos, né? Então falta agora a gente fazer a entrada aqui, né? E também conectar o dreno à fonte do transistor P e a fonte do transistor N, né? Então, observando aqui o nosso desenho aqui, a fonte do transistor tipo N vai no VDD, e para o transistor P vai no VDD, e para o transistor N vai aqui no GND. Então, vamos fazer essa conexão. Box size. Vamos aqui adicionar a camada de locally. E agora fazer a mesma coisa para criar o nosso VD, nosso GND. Esse aqui é o tamanho. Eu ia ter feito aqui no olho mesmo, porque só para deixar o tamanho correto. Eu prefiro sempre utilizar o terminal. Então aqui também local.
E aqui a gente pode colocar também os contatos, né, do tipo local, que define também como sendo 170 nanômetros por 170 nanômetros. Ele tá aqui, Lincoln, é o nome do layer. Deu um erro aqui, né? Vamos ver, RC Finder. Então, deu esse erro porque eu preciso também ter um metal, né? Então, se a gente teria aqui um metal, e ele especifica até mais ou menos o tamanho, né? Vou colocar aqui. Aqui. Metal, vamos utilizar o metal 1, né? Que é o primeiro metal. Tá bom. Metal 1. Aqui, metal 1. Pronto, desaparece o erro. E a gente agora pode também continuar inserir mais contatos, né? E importante, né, ressaltar que tanto faz a ordem que você vai inserindo os seus leis, né? Porque no processo de fabricação existe uma ordem, então independe, né? Como você cria, como você a ordem que você coloca aqui os seus layers. E outro detalhe interessante, por exemplo, eu desenho aqui esse quadrado, a dimensão dele vai se repetir aqui, né? E se eu vier em cima desse contato, que está com um layer tipo o Lincoln, e apertar o screw look, ele é copiado para cá. Deixa eu colocar mais um. Não, deu, ficou muito próximo. Então, deixa só esses três contatos aqui. Pronto, a gente já conectou esse a fonte desse transmissor para o GND, vamos nomear aqui, né? Isso aqui. Pressionar A, vou selecionar, vamos aqui em Edit, colocar GND. Vamos fazer o mesmo agora para o VDD. Conectar aqui o nosso transistor P ao VDD. Box. Box size. Locally. Novamente. Muito grande. Pronto, acho que tá bom. Locally. Pronto. Fazer aqui o VDD. Tem a primeira camada de local. Colocando os contatos, né? Box size 170. Lincoln. A gente já sabe aqui que esse erro
da corrente da... Porque falta o metal, né? Então, vamos inserir aqui o metal. Pronto. Aqui velocidade. Então, aqui é o nosso contato de nosso VDD. Vou colocar aqui o texto também. Text VDD. Ok. Então, aqui, né, a gente já começa a ver o nosso layout, né, do, do nosso inversor. A gente já conectou a fonte do transistor PMOS, o VDD, conectou o dreno do PMOS e do NMOS, conectou a fonte do PMOS no GND, conectou, já fez a ligação aqui do gate. Falta só a gente criar aqui a nossa entrada. Essa entrada aqui, a gente vai precisar também inserir as camadas e também colocar para fazer o roteamento externo, né? Precisa ter o polissilício e também as camadas para fazer a ligação externa aqui. Então, vamos aqui fazer o nosso terminal, nossa entrada. Vamos fazer a nossa ligação aqui na entrada, né? Mas antes, vamos fazer uma coisa muito importante que a gente não fez ainda, que é salvar, né? Então, para salvar, você vem aqui em File, Save. Aí você digita o nome. Save. Pronto, nosso arquivo agora está salvo. E está aqui nessa pasta, arquivo.meg aqui, MAG. Vamos conectar aqui, né? Vamos fazer aqui nossa entrada. A gente precisa do poly. Vou fazer aqui um contatozinho de poly. Polissilício. Precisa também do local, né? Para fazer conexão externa. E precisa do nosso terminal. Esse é o que está dando pela proximidade entre as duas camadas de local. Depois a gente vai consertar. Vamos criar o nosso contato 270 por 270 nanômetros, né, que é o valor aqui da nosso contato. A largura mínima 270 nanômetros. Enter. E aqui se vai dar mais algum erro. Deu, né? Precisa ter um afastamento, uma distância maior aqui, só se fazer. Colocar inicialmente aqui. E contact. Pronto. Agora vamos aumentar aqui essas camadas. Polissilício e local. Tá dando esse o que a gente pode selecionar aqui, pressionar teclado do teclado, depois de, né? A gente deleta tudo. Então, por isso que aumentou aqui os erros, né? Então, como a gente aqui só tem o layer
de difusão N, né? A gente tem aqui N diffusion. E agora a gente só está com esse erro aqui de DRC. Vamos ver o que é DRC find. Somente para difusão está menor do que 0,19. Então, uma forma aqui, né? A gente pode tentar mover. Para mover, a gente vai selecionar tudo isso aqui. Botão esquerdo, depois direito, pressiona A. E para mover, a gente vem aqui com o cursor, demarcou o lugar onde a gente quer mover. E pressiona N. Vamos ver. Agora a gente precisa reconectar novamente aqui. Poly. E o Dream. Pronto. Vamos aqui novamente o Save. Right. E esse aqui é o esquemático do nosso. Esquemático não. O layout do nosso circuito inversor. A gente pode também, né, aqui inserir mais contatos, né? Box size. Esse outro comando aqui, 170 por 170. Inserindo aqui pelo tipo P, né, P de contact, para melhorar aqui o nosso layout. P contact. P contact. Fazer o mesmo aqui. Só que agora a gente tem um ND contact. Para se fazer qualquer alteração, né? Você errou aqui, o botão é. A tecla de atalho é U. Que na verdade é de. Enfim. Você pressiona U e você consegue. Tipo como fosse um Ctrl Z, né? Vou retornar aqui. Salvando. Pronto. Esse é o layout do nosso circuito inversor. Aqui no Magic também, a gente consegue criar o nosso arquivo GDS. Esse arquivo, né, GDS é o arquivo final da fabricação, né? É o que a gente manda para fabricar. E aqui no Magic a gente consegue gerar esse arquivo. A gente vai aqui nessa opção, Write GDS. Salva aqui, versor. Save. Então agora eu crio o nosso arquivo GDS. Então, feita essa etapa de layout, né? A gente lembra lá do nosso passo a passo. A próxima etapa é criar o arquivo, fazer a extração dos parasitas, né? Então, a gente pode vir aqui, vamos ver aqui, os comandos do Magic, né? Magic Layout Tools. Use Magic. Pronto, alguns comandos aqui. E os comandos que a gente utiliza para fazer a extração é esse aqui, extract. Passo o comando e uma opção, no caso aqui a gente vai passar all, né? Então, comando
quando a gente usa esse comando, ele me informa aqui que criou um arquivo com essa extensão, e esse arquivo vai estar aqui na nossa pasta que a gente abriu, né, o Magic inicialmente. Abri aqui no Scale, está aqui o nosso arquivo. E o próximo comando para extração de parasitas é esse aqui, X2Spice, que a gente consegue extrair no formato .spice para posteriormente fazer simulações do tipo pós-layout, né, considerando os parasitas. E para fazer essa simulação considerando resistências e capacitâncias parasitas, a gente passa essas duas opções. Então, ficaria assim, como inicialmente a gente digita X to Spice, CTH Flash 0, RTH Flash 0. Pronto. Por fim, a gente vai novamente X to Spice e a gente cria o nosso arquivo .spice, que também vai estar aqui nessa pasta. Aqui. Então, vamos abrir o arquivo e a gente vê que ele extraiu. Aqui é o nosso circuito inversor, né? Que a gente já tinha feito algo parecido. A gente tem aqui algumas configurações também, alguns outros parâmetros. As conexões. Notem que eu não nomeei todos, né? Aí apenas a saída aqui tem o label. A entrada nem tinha colocado o label e não ficou aqui, né? E aqui são todas as capacitâncias parasitas presentes no circuito. Né? A capacitância do VDD, acho que aqui é a entrada, né? Da saída para o VDD, tem todas da saída para o substrato, enfim, tem todas as capacitâncias parasitas nesse arquivo. E por isso que é importante a gente saber, né, conhecer um pouquinho sobre essa parte de Netlist Spice, porque vai trabalhar com isso, né? Por mais que a gente trabalhe faz os nossos esquemáticos utilizando o Xkey, mas mesmo assim, internamente, ele roda esses arquivos do tipo Netlist Spice. Vou mostrar a vocês aqui. A gente criou o Xkey, né, o nosso inversor. CD-ROM. Xkey. E quando rola, né, a simulação, a gente pressiona lá, aperta lá Netlist, e ele cria o Netlist Spice do nosso circuito, nosso esquemático, e ele vem para essa pasta aqui, no meu caso, nessa pasta aqui. CD, aí é uma pasta oculta, aí você só consegue ver se você utilizar ls menos ALS. Né? Então, tá aqui essa pasta. Dentro dessa pasta tem uma outra pasta chamada Simulation. E aqui a gente tem aqui o nosso circuito que a gente criou, né? Vou mostrar aqui o Contact Skin Simulation. Pronto, a gente agora consegue abrir. E aqui é o netlist, aquele arquivo que a gente criou, daquele esquemático que a gente criou, né? Definiu um pulso, aqui as conexões dos transistores, o modelo, aquele diretório .lib que a gente passou. Enfim, então internamente ele também cria esse arquivo, né? Então é importante conhecer essa parte, porque se tiver algum problema a gente consegue resolver mais facilmente conhecendo esse tipo essa, essa descrição, né, de circuito por meio do Netlist Spice. Eu estava sempre fazendo
comparação, né? Se você instalar só a parte mínima, ou se você instalar até a parte recomendada, né? Lá daquele repositório. Só mostrar aqui para vocês a diferença do Magic, quando você instala a parte, apenas a parte mínima. Se vocês observarem, aqui tem alguns layers, né, que são, tem um cadeadozinho, né, são bloqueados. Então, se a gente instalar até a versão recomendada, vai ter uma diferençazinha aqui no Magic. Só ver aqui aquele arquivo de ambiente. A gente consegue abrir só utilizando o comando Magic, porque esse arquivo aqui, ele tem todas as configurações de ambiente, inclusive o arquivo aqui da tecnologia, né, o diretório. E quando a gente abre, utilizando o recomendado, né, com esse arquivo de ambiente, aí o ponto .magic.rc, a gente tem todos os layers desbloqueados aqui. Inclusive esse layer aqui, ó, que é a parte de fazer capacitores, né, utiliza esse mincap aqui. E outra diferença é que aqui tem alguns dispositivos que são padrões, né, como padrão. Como, por exemplo, o indutor que a gente fez, o transistor que a gente fez. Se a gente quiser fazer, também tem a opção. Só precisa configurar, né? Eu aperto aqui em Create. Aqui a gente tem a estrutura de um transistor tipo N. Acho que um comando que eu esqueci, não lembro se eu comentei, se selecionando determinada área, aqui no caso, né? Apertar o A no teclado, seleciona, né? Aí aqui no terminal você digita What, e ele mostra para você os layers que estão dentro daquela área que você selecionou. Então, só queria mostrar essa diferença aqui que existe entre o Magic, quando ele é instalado pela versão mínima, e quando é instalado pela versão recomendada. Pronto, e aquele arquivo, né, que a gente escreveu aí do Magic, né, o ponto .gds, que é o arquivo que a gente manda para fabricação, tem uma ferramenta aqui, ele pode ser lido com o Magic, só que eu quero mostrar uma outra ferramenta, que é o K-Layout, né, então, K-Layout, ponto .gds. Pronto, aqui é a interface do K-Layout, né, o nosso arquivo, nosso layout aqui, né, no formato .gds. E se a gente observar, ele não está configurado com os layers, né, da tecnologia, então a gente precisa informar o diretório aqui, né, onde tem os arquivos da tecnologia. Vamos nessa opção Load, e os arquivos vão estar naquela pasta com os PDKs, né, que a gente instalou. Sky130A, libstack, K-Layout. E aqui é o arquivo. Pronto. Agora o nosso arquivo tem o layout, os layers, né, da tecnologia. Para a parte, a gente, né, viu muita parte de DRC, aí para a parte de verificação do tipo LVS, existe também o NetGen. Aqui você, né, tem uns comandos que você coloca os dois arquivos, né, o arquivo o ponto .spice do layout e o arquivo ponto .spice do esquemático, né, e ele faz um comparativo e dá um relatório mostrando se está tudo
se o seu layout bate com aquilo que você definiu no esquema. Então, eu mostrei a parte de pós-layout, né? Aí você faz as simulações, só mostrar aqui simulações do tipo pós-layout. Aqui. Como é que seria esse teste de band, né? A gente criou aquele arquivo. Esse aqui é um outro exemplo que eu tinha feito. A gente inclui, né, o diretório, as bibliotecas, e faz a simulação normalmente considerando o nosso bloco como um subcircuito. Aqui entra um pouquinho mais na parte de Netlist Spice, né? Conhecer um pouquinho mais a respeito da definição de subcircuitos. Então, basicamente, é assim que faz algumas simulações também do tipo transiente, AC, enfim. É esse tipo de arquivo que se cria para fazer essas simulações no pós-layout, considerando já o seu arquivo com capacitâncias parasitas.